Mateus capítulo de número 13, eu escolhi, ele tem Marcos, tem também Lucas, mas eu escolhi aqui Mateus capítulo 13 para a nossa reflexão nesta noite. Está aqui na parábola do semeador, também pode ser a parábola da semente, parábola do solo, é uma parábola. Passamos a ler. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e assentou-se. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia-lhes: Eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu no caminho, e vindo as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não se profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu acho muito importante que Jesus, ele morava na Galileia. Ele morava em Cafarnaum, que pertencia à Galileia. E uma coisa nós aprendemos, que Jesus nos ensina aqui. Para a gente falar ou semear, a gente tem que sair de casa. Amém? Porque dentro de casa eu já planto todo dia. E preciso plantar todo dia. Jesus sai da sua casa e vai de encontro. Não era bem um mar. Quando fala-se mar da Galileia, era um lago de água doce na Galileia. Ele aproximadamente tinha 20 quilômetros, de extensão por 11, de largura, aproximadamente isso. E era de água doce. Então a Galileia, haja vista que a Galileia era uma terra muito fértil. Porque aonde tem água, há fertilidade, principalmente água doce. Havia dois canais muito importantes da fertilidade desse lugar. Primeiro, era o mar da Galileia, os peixes, mesmo de água doce, era uma lagoa imensa. Os discípulos pescaram ali diversas vezes e por ali foi que Jesus chamou os seus primeiros discípulos, pescando no mar da Galileia. E o outro lado, Jesus está exatamente visualizando, avistando os pastos verdejantes de trigo, as grandes lavouras dos trigais. E Jesus, ele entra no barco, é muito importante isso. Jesus, ele utiliza de um artifício natural para transmitir a palavra, até porque não tinha um microfone, não tinha a caixa de som para transmitir. Ele aproveita o fluxo do vento do barco, entra no barco, aproveita o fluxo do vento, e o vento é lançado para a praia, para que os seus ouvintes consigam ouvir o que ele está falando melhor. Amém? Então Jesus, ele começa exatamente depois dele ter feito, sentado no barco, a marola do barco, quem anda de barco sabe muito bem, que o barco não fica parado, ele fica marolando, Jesus está ali na forma de uma dança, sentado ao barco, porque em pé com a marola eu sei que se lascai, talvez, você também cairia. Jesus está ali e transmitindo a palavra, e a palavra que ele vai transmitir não é sobre peixe, não é lançar rede, ele vai transmitir a palavra naquilo que ele está vendo, são os campos. Veja quanta importância tem isto. Ele olha os campos do trigo, e o campo do trigo faz com que ele traga a parábola da semente. A parábola é uma comparação. Ele pega algo natural, conhecido de todos. Quem ali em Israel não conhecia um semeador?
Quem em Israel não conhecia a semente? Quem em Israel não conhecia o solo? E o solo de Israel, das terras da Palestina, ele é diversificado, né? Uma parte cai, a gente leu, uma parte cai no caminho, mas o caminho não é um caminho, uma rua, não é uma estrada, é um caminho entre as leiras do trigo, sabe? Eu, quando ia lá para a roça, lá dentro, no Leonardo, havia aquele caminho no meio das leiras. E aqueles caminhos, irmão Jorge, sempre era batido, porque passávamos muito por ela para plantar, depois para botar o veneno para matar os insetos e depois para colher o trigo. Então, tudo que se ia fazer dentro daquela roça, dentro daquela cultura trabalhada, né, arada, era preciso passar pelo caminho. E em Israel também havia uma questão sobre isto. Porque lá, por exemplo, todas as lavouras, se você for lá para dentro do Corocochó, lá para dentro do Parque dos Artistas, lá dentro mesmo, ou dentro ali da cachoeira, você vai ver que não existe uma cerca delimitando as lavouras. Você entra na lavoura aqui, do Joaquim, tu passa naquela lavoura, chega na do José. Da do José, tu vai e passa do Manel. Você passa na leira aqui, né, do fulano de tal, depois passa na outra ali, para chegar lá do outro lado, lá na Ponte Preta. E por muita passagem de pessoas, aquele solo fica pisado, batido. Em Israel, que era semiárido, né, o solo pisado, imagina, virava uma cascadura, era petrificado, a ponto de quem ia plantando, né? Eu acho muito importante, quem já viu alguém plantando sabe muito bem, ele fica com um bornal cruzado aqui, né? Se ele é canhoto, ele usa essa mão, se ele é direito, ele vai com essa. A leira aqui, que era cortada aproximadamente de 15 centímetros, e ele começa exatamente a fazer a semeadura, lançar as sementes. Só que a primeira solo que a semente cai, exatamente uma caiu no caminho. E é bem natural, é bem comum, é bem específico. Nestes lugares tem muitas aves. É semelhante a quem está pescando em alto mar. Já viu as gaivotas como é que fica? Por quê? Ela quer dar um mergulhão no peixe que alguém está pescando. E pega. Uma semente caída no solo duro, na verdade, ela não tem como penetrar imediatamente no solo duro, não tem como. Ela não tem força para aquilo. A ave exatamente vê aquela semente que já foi até propriamente pisada pelos homens, passa ali, pisou, eu passei, pisei, você passou, pisou, ela está pisada, mas quem vai se alimentar com ela é a ave. E a ave vem e se alimenta, pega aquela semente e leva. E me chama muita atenção. O semeador que está semeando, a boa semente é Cristo. A boa semente que está sendo semeada é o Evangelho do Reino. O solo que está sendo semeado é o coração das pessoas. E uma coisa nós aprendemos, né? Uma coisa nós aprendemos aqui: existe solo que está endurecido, petrificado. Ou seja, ele recusa, ele vomita a semente para fora, ele rejeita a semente. Gente, quantas vezes eu já fiquei assim? Quantas vezes você já ficou assim? A mensagem do Evangelho ia de encontro ao teu coração. Uma coisa eu aprendo na Bíblia: ouvindo a palavra, aquela que caiu no caminho, ouvindo a palavra, não entendendo. Olha, vem exatamente o inimigo nas nossas almas e rouba a semente que foi semeada. Tantas pessoas entram aqui, entram no templo ali, entram no templo acolá, eles vibram na hora que eles escutam a palavra de Deus, mas eles não entendem.
Eles não compreendem. E por não haver uma compreensão, a palavra fica flutuante nos ouvidos. E vem o diabo exatamente, imediatamente, rouba aquela palavra e tira. Rapaz, para que você ser um cristão? Para de besteira, rapaz. A tua vida todinha, você já está velho, cansado, acabado. Para que ser um cristão agora no final da vida? Se é um jovem que entra e fala assim, rapaz, você está na flor da juventude, para que você estragar a sua juventude na igreja? Se é uma pessoa doente, fique em casa. Você vai se matar para ir para a igreja para quê? Se você está com saúde plena, ele fala para você o seguinte, para que você vai para a igreja se você pode gozar a sua vida? Ele rouba a semente que foi semeada. E a terra, aparentemente é infrutífera, que cai a semente no chão, essa terra é infrutífera. O outro verso diz que a outra semente caiu entre pedras. O solo em Israel é assim, sabe? Uma caiu no caminho, outra caiu entre pedras. Existe algumas camadas, alguns lugares que a gente vai, que tem aquela camada de terra, e é muito fácil, né? Quando está chovendo, desliza de cima da pedra. As frequentes chuvas em alguns lugares que tem a camada de terra em cima das pedras, elas deslizam. E em Israel era muito natural, né? Semear, e por fato do terreno ser muito pedregoso, alguma semente caía exatamente nesse local. E neste local ela brota. Olha o processo, como é que é lindo. A sementinha, ela vai crescendo, ela chega aquele pontinho lá. Ali mais ou menos, para ela nascer tem 5 a 7 dias. Quando ela chega ali na segunda, na terceira, ela está com 12 dias. Quando ela chega mais ou menos ali na quarta figura, ela está com 15 a 18 dias. Quem já carregou um pé de feijão, ou melhor, um caroço de feijão no algodão molhado? Quem já fez essa experiência no colégio? Todo mundo fez. A gente coloca a umidade apenas, faz com que ele fique, né? E pum, que coisa linda. Ele brota na tua mão. Daqui a pouco ele vai criando aquele raminho e vai subindo, vagarosamente. A semente que o semeador semeou, ela caiu exatamente entre pedras. Mas tinha uma camada de solo por cima da pedra. E por não ter um solo que tivesse profundidade, porque a pedra impediu, veja bem, irmãos, lá no primeiro a terra era dura. A semente não vingou, veio a ave e comeu. Aqui a semente brota. Só que, já plantou alguma coisa em lata? Se você não mudar, ela morre. Ou então vai ficar aniquilada. Eu tenho um pé de jabuticaba lá que não sai daqui. Sabe por quê? Ele já pediu muitas vezes para você trocar de vaso. Eu ainda não troquei. Mas não sai daqui. Ele já está com uns 3 anos, não sai daqui. Ele está gritando, porque as folhas estão amarelando. E eu ainda não arranjei um vaso para botar ele dentro, ou então jogar ele direto no chão. Porque uma coisa é, se você tem um vaso de planta, eu estou fazendo essas comparações para a gente entender melhor. Se você tem um vaso de planta apropriado, né, ele não tem que ter fundo, e não tem que ter chão de concreto embaixo. Você precisa exatamente deixar ele penetrar na terra. Porque a raiz dele vai fazer exatamente força para isso, não vai encontrar, vai virando em volta do vaso. Ela vai rodando em volta do vaso. Quando você for mudar, ele está uma torceira virada. Aí você tira ele, bota no cabo um buraco, bota ele no chão. Aí ele começa a receber exatamente a vitalidade da terra. Ele consegue receber a umidade da terra. Ele consegue exatamente ser banhado por um grau maior de terra. E ele começa a pegar uma força maior. Essa planta aqui, ela de fato, o sol da tarde bateu nela. E ela não tinha raiz, não tinha substância, não tinha firmeza, não tinha convicção e ela morre.
O sol fala de aflições, fala de lutas, de tempestade na vida, que muitas das vezes nós, por não termos raízes, nós morremos, perecemos. E são de fato, irmãos, isso aqui são aquelas pessoas que gostam muito, sabe de quê? Das coisas sentimentais ou emocionais. Vamos lá pro show, vamos bater palma, vamos cantar, vamos. Saiu dali, acabou. É lata vazia, fogo de palha. São pessoas que não têm raízes, não têm convicções, na hora das lutas morrem, perecem, murmuram, negligenciam. São pessoas que não aguentam o calor do sol, da tempestade. Morrem. Rapidamente elas crescem, mas também rapidamente morrem. Rapidamente ela arranja alguma coisa para fazer, daqui a pouco desiste de fazer. Rapidamente ela vem para a igreja, começa a louvar a Deus, daqui a pouco ela desanima e não canta mais. Rapidamente ela quer pregar, daqui a pouco ela desanima e não quer pregar mais. São pessoas assim, vulneráveis, não tem raiz. Pega uma planta, voltando à planta, tira de uma lata, passa para outra, tira dessa, passa para aquela, tira daquela, passa para aquela outra. Não vai firmar raiz em lugar nenhum. Eu conheço muitos peregrinos, muitos nômades espirituais. Conheço muitos sedentários espirituais, mas muitos nômades. O pastor Jessé me apertou, vou sair daqui e vou para a igreja Assembleia de Deus. Por quê? O pastor me aceita lá de bom coração, o pastor Jessé está fora. O pastor me aceitou na Assembleia de Deus. Pastor Silas, a partir de agora você tem que ser fazer. Ó, Isabel, não vai dar para ficar muito tempo aqui não. Sair daqui e vou para ali, para a Igreja Batista. Não firma raízes, não sabe nada de Bíblia, não tem convicções, não tem nada para falar. Porque, na verdade, nós somos apenas, irmãos, o solo, nós não somos a planta. Somos apenas o solo, não somos a planta. Amém? Se o seu solo for rochoso, a semente vai ser semeada, vai brotar rapidamente, mas vai morrer. O que eu preciso fazer? Me livrar dessas pedras. Eu preciso me livrar dessas pedras que estão no meu solo. E essa parte eu preciso fazer. Não é os anjos que vão fazer, sou eu que tenho que remover as pedras que atrapalham eu, de fato, ser uma bênção na casa de Deus, frutificar algo de Deus em mim para transmitir. Eu sou apenas o solo. Que tipo de solo somos nós? Somos à beira do caminho? Somos aquele que só tem pedra? Ou somos aquele que nasce agora entre espinhos? Que nasce entre espinhos, parece que ele vai embora, né? Parece que vai como um foguete. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que os espinhos crescem. E espinho é uma maldição da terra. Amém? Quando o homem pecou, o que nasceu lá? Cardos e espinho. O que Jesus levou na cabeça? Espinho. Como símbolo de levando a maldição toda da terra e nós e as nossas maldições sobre ele. Espinhos, a planta é plantada, a semente do Evangelho é plantada no coração do ser humano. E o ser humano, ele de fato começa a olhar, a semente começa a brotar, crescer, a plantinha, os espinhos começam a crescer, porque eu começo a pensar como Asaf pensou. Olha a prosperidade do ímpio, cara, eu quero ter um carro igual, eu quero ter um apartamento igual, eu quero ter isso igual, eu quero fazer igual, e eu começo nessa empreitada da minha vida e me perco. É impossível uma pessoa começar nessa empreitada e não se perder. Irmãos, tem coisas que às vezes a gente fica pensando,
Tanta gente vive uma vida medíocre. Uma vida do nada tem e não tenho nada. A bênção de Deus não se baseia no que eu tenho, nem no que eu vou ter. A bênção de Deus baseia-se naquilo que Ele quer fazer no meu ser. Isso é importante. O mais importante. O que eu tenho é vulnerável. O que eu tenho é passageiro, é efêmero. O que eu tenho agora eu desfruto amanhã, fica tudo por aí, eu não levo nada. O que eu tenho, meus filhos vão vender. O que eu tenho, que é meu sonho, não é o sonho deles. Nunca será. Estou fazendo isso aqui para o sonho dos meus filhos. Que sonho dos teus filhos? Teus filhos vão vender tudo que você tem. Você é bobo. Sabe o que eles vão falar? Não, essa casa aqui me traz muita recordação de papai, vou vender. Sabe esse carro? Me traz muita recordação de papai, vou vender. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Eu vejo uma figurinha às vezes, sabe, pastores e irmãos queridos? Às vezes eu vejo algumas figurinhas na internet, a casa do vovô antigamente. Já viu essa figurinha? Cheia de carro, está lá aquela casebre antigo, cheio de carro, sabe, Júlio? Na beira da rua, as criançadas correndo, né? Aquela agitação, as pessoas bebendo, chapando coco, outros se alegrando, que legal. Papai e mamãe morreu. Não tem mais coragem de ir lá. E aí o que a gente vai fazer com a casa? Vamos lá na casa, vamos lá visitar, rapaz, deixa pra lá. O mato toma conta. Sabe por quê? Era o sonho dos velhos, não é o sonho dos filhos. É o sonho dos velhos. E a gente fica feito um bobão, sabe? Um sem noção, achando que estou construindo coisa para o meu filho. Tu não está construindo nada, cara. Tu é bobo. Ele não vai querer, não, meu. Sabe o que ele vai fazer? Vai vender. Aí entra exatamente aquela questão que nós estamos falando. Sabe, a gente se desbrava, se lança, se mata, se desgasta, vem doença, consequências. E a gente vai nesse mundão, sabe por quê? Porque eu quero ser igual o pastor Márcio. Eu quero ser melhor do que a Ingrid, eu quero ser melhor do que o irmão Jorge. E eu vou desbravando isso. E uma coisa, sabe o que acontece? O tempo, ele suga da gente toda a energia. Ou não? Aí aquele tipo de questão, de ligamento, de aceitação, de compromisso que você tinha com Deus, que a semente estava germinando no teu coração, os espinhos sufocaram. Eles cresceram. Sabe? Você olhou as coisas que você necessitava, valorizou, autovalorizou aquelas coisas. Eu não estou dizendo que você não deve valorizar as coisas que você tem. E nem parar de sonhar. Eu estou falando exatamente se você e eu, se colocar o coração só nisto, a nossa vida não pode ser construída apenas num pilar. Ninguém constrói uma casa num pilar somente. Para construirmos um quarto, no mínimo 4 pilares. Sim ou não, Zé? Está aí, o arquiteto não deixou mentir. De preferência, né, os 4 pilares que possam aguentar uma laje legal em cima. Mas a nossa vida precisa basicamente de 4 pilares. Se eu viver só num pilar, eu vou estar deixando o outro descoberto. Se eu viver só para minha família esquecer de Deus, cara, estou ruim. Se eu viver só para Deus esquecer da minha família, estou ruim. Olha só. Sabe por quê que eu estou falando assim? Tem gente que fica 24 horas dentro de igreja. Para quê? Para que ele fica 24 horas dentro de igreja? Se ele tem uma família, a responsabilidade dada por Deus primária para o homem foi uma família. E é de fato composto, a igreja é composta de famílias. E esse princípio é imutável na Bíblia. Quando Deus chama os homens, chama Abraão e chama Sara junto, família. Quando Deus chama lá os filhos de Jacó, é a família. Quando ele leva lá para o Egito, é a família. Quando retorna, é a família. Então, os pilares, esses pilares precisam estar bem solidificados. Dependo de Deus completamente. Preciso da igreja.
preciso do porto seguro que é a minha família. E preciso de amigos. Então, essa semente que cai entre os espinhos é sufocada. A planta é sufocada. Às vezes o solo era até bom. Ela tinha a oportunidade de crescer. Mas os espinhos cresceram mais do que a planta. Sabe? Você vê que as suas necessidades, às vezes, é maior do que os seus sonhos, às vezes. E, às vezes, por causa disso, a gente passa o pé entre as mãos. Ou seja, eu quero fazer o impossível acontecer. Às vezes, eu quero botar a mão onde não alcanço. Às vezes, eu quero comprar aquilo que eu não posso pagar. Às vezes, eu quero sonhar com coisa inalcançável para mim. Sabe por quê, meu querido? Eu já estou com 56 anos. Pastor, vamos jogar 40 minutos? Cara, não vou não, eu só jogo 10. Meu limite, irmão Jorge. E ainda vou ficar... Pessoas que não conhecem seu limite. Sabe? Voltando a palavra para concluir. Essa que cai entre os espinhos é sufocada, suplantada e morre. Não frutifica. Mas a quarta semente, ela é lançada numa boa terra. Amém? Boa terra, amém? Eu falei de pedra, né? Caminho duro. Falei de terreno com pedras. Falei de terreno que os espinhos sufocam. E agora, a boa terra. E na boa terra, segundo o que Jesus está falando, que é semeado, a semente germina. Sabe? Aquele processo ali, ela cresce, ela vai além. Ela se torna uma árvore. Já bastou. Amém? Tornou uma árvore. Ok? Hã? A sombra já basta, né, gente? Caiu em boa terra, cresceu, né? Passou aquele processo, ela agora é uma árvore, ela completa lá 1 ano de vida, a sombra está muito boa, é o suficiente? Sim ou não? Você se contenta só com a sombra de uma árvore? O que a gente busca numa árvore, gente? O que a gente busca? Frutos. Uma árvore sem fruto para a gente, é aquilo que Jesus viu lá na figueira, lembra? Jesus foi lá na figueira, passou e viu, e foi procurar um fruto na figueira e não achou, e ele amaldiçoou a figueira. Quando os discípulos voltaram com ele pelo mesmo caminho, viram que a figueira tinha secado. Então, o que acontece? Por que o fruto? Por que o meu solo, ele tem que fazer germinar a planta e esta planta frutificar? Por quê? Para dar continuidade à semente. Amém? A semente do Evangelho não pode morrer em mim. Eu tenho que transmitir a semente do Evangelho. É preciso eu olhar para trás e ver o processo que passei. E agora eu sou uma terra arada, trabalhada. E quem trabalhou foi o lavrador. E Jesus falou em João 15 que o lavrador é o Pai. Eu sou a videira verdadeira, mas o meu Pai é o lavrador. É Ele que lavra a terra para o plantio dele. E Ele planta a semente que Ele quer do Evangelho no plantio dele. E Ele faz crescer a planta. Ele faz florescer e faz frutificar. Por isso que as portas do inferno, irmão Júnior, não prevalecem contra a igreja. Eu e você temos um poder que não sabemos o poder que temos.
Nós somos um solo fértil. No solo fértil você planta uma jaqueira, vai dar jaca. No solo fértil você planta bananeira, vai dar banana. No solo fértil você planta laranjeira, vai dar laranja. No solo fértil tudo que planta dá. Sabe por quê? Porque as raízes se aprofundam. Uma coisa que eu e você temos as características iguais. A gente procura sombra numa árvore, nós procuramos flores, que é tão linda, e frutos. Mas Deus, ele vai exatamente na raiz. Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele se maravilha daquilo que ninguém se maravilha. Quem pensa numa planta, pensa na raiz. Só vê o estereótipo que está por cima, na superfície. Nós não procuramos nunca ver a raiz. E quando você um dia vê uma raiz na árvore, você até se escandaliza, porque não é bonita não. Não é bonita. Quem já cortou a árvore sabe muito bem disso. Você quando vai cortando, parece que vai sangrando a raiz. Semeando vida. E não existe vida em mim e em você, se não for através do Evangelho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe vida para transmitir para alguém se eu não tiver vida. Quem está morto não transmite vida, transmite a morte, mas quem está vivo transmite vida. É necessário transmitir vida, para que o mundo veja a vida em nós. O escritor aos Hebreus diz que a expectação das criaturas aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Pastor Márcio falou, está trabalhando? Fale do Evangelho. Anuncie. Uma coisa que eu aprendi nesse texto, sabe o que é, pastor? Que a gente deve semear em todo tipo de terreno. Porque eu não sei, Eclesiastes fala, semeia a sua semente. De manhã e à tarde, não retire a tua mão, porque você não sabe qual vai prosperar. Qual que vai prosperar? Se é a que estava ali, se é a que está acolá. Às vezes a gente quer escolher pessoas para pegar o Evangelho, pastor. Escolhemos pessoas. Queremos pegar tudo pronto. Jesus fala, lança a semente. Lança a semente. O germinar está na mão de Deus. O crescimento está na mão de Deus. O frutificar está na mão de Deus. Eu plantei, Apolo regou. Quem deu o crescimento? Paulo, Apolo, Cefas. Quem, irmão Jorge? Fala aí. O Senhor. Só basta eu plantar, cara. Só basta eu jogar semente. Tem muito solo por aí. Sabe? Às vezes dentro da sua família está escolhendo, pois vou falar para aquele lá que o cara está na miséria de vida. Eu vou falar para ele. É um coração duro que vai rejeitar a palavra. Mas joga semente. Sabe por quê? Ninguém vai chegar diante do justo juiz falando que não recebeu a semente. Porque ali no texto, todos ouviram. O coração duro ouviu. O coração pedregoso ouviu. O coração que tinha espinha ouviu. O coração fértil ouviu. Todos ouviram. Mas todos tiveram reações diferentes. Amém, queridos? Semeando vida. A palavra semeando está no gerúndio. E o gerúndio significa dizer que está em movimento. Semeando. Está em movimento. Caminhando. Estou em movimento. Fechando o texto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entenda. Compreenda. Prepare o solo do seu coração. Fala, Senhor, se você não tem condições de olhar para dentro de você e encontrar isso, fala, Senhor, mostra-me para mim as pedras que está alojada no meu ser, que está impedindo que a tua semente em mim seja germinada. Olha para dentro de você. Olha o tempo de carreira que você tem. Para de falar que não sabe nada.
Para de dizer que não é ninguém. Para de dizer que não tem palavra para transmitir a alguém. Você tem. Nós temos. O Senhor nos deu. Veja bem, a um frutificou 100, outro 60, outro 30. Nós temos. E agora a missão não está mais com Cristo, de semear, está com a igreja. Está com eu e você. Fale na família. Fale a um amigo. Fale às pessoas que você encontra. Fale deste amor. Fale que ainda existe vida em Cristo Jesus. O mundo é uma conspiração de morte, mas Cristo é a realização da vida. Ficai de pé, meus queridos. Que essa palavra possa encontrar no nosso coração um solo arado pelas mãos do Espírito Santo, um solo que foi colocado algo para impedir que as parasitas viessem se alojar. Amém? Venha o Espírito Santo fazer uma limpeza na gente, sabe? De dentro para fora. Para que nós possamos ser uma terra fértil para a pregação do Evangelho, para a boa semente, para a semente do reino. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Pai eterno, em Tuas mãos, Senhor, em Tua presença estamos nós aqui reunidos. Gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem falado, Senhor, constantemente nesse templo, transmitido a palavra do Teu Evangelho do Reino. Ó Deus eterno, e os nossos corações muitas das vezes, Senhor, estão exatamente, Senhor, conforme foi lido aqui. Ó Deus bendito, que o Senhor venha, Senhor, fazer com que os nossos corações, o Teu Espírito Santo venha fazer uma limpeza tal, para que a Tua palavra seja colocada e germinada dentro de nós, para que, Senhor, as pessoas possam ser alcançadas através dessa planta, que é o Teu Evangelho em nós, e possa, Senhor, se converter, entender o caminho